João 5, 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. João 5, 39 em diante. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceiteis. Se outro vier em seu nome próprio, a esse aceitareis. Como, pois, podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Esta noite eu quero falar com os irmãos, dentro da palavra e movido pelo Espírito de Deus, sobre o tema, um diagnóstico da incredulidade no nosso coração. Esta mensagem, irmãos, este acontecimento está relatado por João estrategicamente. Eu já disse aqui aos irmãos, e a nível somente a título de conhecimento, para nós inteirarmos do que está acontecendo aqui. João é levantado numa época difícil da igreja primitiva. Já disse aqui também em outra oportunidade, que João foi posto por Deus, quando estava em Éfeso, para restaurar a igreja que está passando por momentos de perseguições. Aqui tem mais ou menos 70 anos que Paulo, o último apóstolo do Senhor Jesus, tinha sido mártir em prol do Evangelho. Ele foi morto e morto pelo viés do martírio. Só resta João. Talvez você não saiba, mas quando você vira a página da tua Bíblia de João, no próximo livro, é Atos, que eu considero como Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Quem escreve é Lucas. Mas não necessariamente, quando você vira a página de João para Atos, você então vai entender automaticamente, a nossa mente apresenta isso, que é a sequência da história. A resposta é não. Quando você vira o livro de João para Atos, Paulo já está morto há mais de 70 anos. Aqui, irmãos, é claramente, claro, a Bíblia, em um todo, ela não está no seu tema cronológico, na ordem cronológica, não é isso. São achados, são pergaminhos que foram montando a Sagrada Escritura. Então, nesta epístola, ou melhor dizendo, neste livro que nós estamos lendo aqui, que é o apóstolo do amor, discípulo do amor, amado João, que esteve com Jesus, ele é o último discípulo apóstolo de Jesus. João morreu com uma idade bem avançada. Aqui ele escreve os evangelhos de João antes de ir para ser levado em uma ilha, irmão, no mar Egeu, por nome de Pátimos, aonde ele escreve o Apocalipse. João em Éfeso escreve os evangelhos de João e as cartas, as epístolas, os memorandos, 1ª e 2ª de João. Então nós sabemos, queridos irmãos, que João aqui está escrevendo e contando à igreja, falando de Jesus, que dão atributos que ele é Deus e que ele age como Deus, ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado, o Messias, ele é o Salvador, trazendo a igreja que está sendo oprimida pelo Império Romano, perseguida, uma igreja que está deixando de viver Jesus, a igreja que os pregadores agora estão deixando de pregar a verdadeira palavra de Deus por causa da opressão. Nós sabemos que a carta aos Hebreus também faz esse chamado, esse tratado teológico, lembrando que aqueles judeus convertidos, gentios também que agora são convertidos, não pode ter medo da opressão, mas eles devem de fato viver a verdadeira fé genuinamente, não importa o que estão passando. E é nesse contexto de história que João vai lembrar de uma passagem poderosa, não só contando do efeito milagroso que teve na vida do homem
do tanque de Betesda. Quando nós olhamos para João capítulo 5, que abrimos agora, aqui essa conversa, esta fala de Jesus aos judeus, aos religiosos, aos homens que estavam ali, polidores da cristã, melhor dizendo, polidores não do evangelho, mas polidores da Torá. Gente que polia a lei, era religioso, gente que não vivia o que pregava, literalmente. Então Jesus aqui, depois de ter feito este milagre ao homem que estava no tanque de Betesda, acontece esta fala, esta conversa. Talvez você tenha, ao longo da tua vida cristã, só ouviu a pregação onde fala do homem do tanque de Betesda. O homem do tanque de Betesda é uma palavra maravilhosa, linda, a obra que Deus fez de restauração e de cura nele. Claro, ele estava ali há 38 anos e ninguém ia visitá-lo, ninguém voltava para agradecê-lo. Nesse texto do homem do tanque de Betesda, nós vemos, irmãos, uma verdadeira e poderosa mensagem de restauração e cura. Entretanto, quando nós olhamos para o final dessa história, nós conhecemos a verdadeira, irmãos e estranha maneira de o religioso se comportar diante de Jesus. Jesus acabou de fazer um milagre esplendoroso, algo para os olhos dos humanos sobrenatural. Mas o povo judeu que ali estava, falavam da Bíblia, poliam a lei de Deus, alisavam o seu ego, seu orgulho, sua vaidade, de ter na boca, no coração, recitando até as vírgulas e pontos que tem na Torá, no Pentateuco. Eram homens que carregavam os 5 primeiros livros da Bíblia debaixo do braço. Tinha um comportamento que parecia um verdadeiro religioso, alguém que se dizia entendido da palavra de Deus, mas não tinha Deus em seu coração, coisíssima nenhuma. Aqui nós vemos um verdadeiro confronto, irmãos, da verdade, confrontando com a verdade. O Evangelho de João nos mostra vários confrontos entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. Não só diferente, em João 5 esse confronto acontece depois de Jesus curar um paralítico no tanque de Betesda. Em vez de se alegrarem pelo seu milagre, os judeus agora começam a perseguir o Senhor Jesus, primeiro, porque ele fez esse milagre no sábado e aos olhos dos judeus religiosos seria uma ofensa ao tradicionalismo, ao costume judaico da época. E ainda, quando Jesus se referiu como seu Pai, Deus, e ele mesmo fazendo-se igual a Deus, estes judeus que ali estavam, polidores da lei, se levantaram contra o Senhor Jesus. Como pode? Blasfemo. Você não é filho de Deus. Existe um só Deus. Que história é essa? Ou seja, eles tinham, irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia recitáveis na ponta de sua língua, mas viviam na aparência o que não tinha no coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a partir deste momento, Jesus começa a revelar a sua verdadeira identidade. E ele fala sobre sua autoridade, sua missão, seu relacionamento com o Pai. E eles não criam. E eu já mostro aos irmãos por que não criam. No final deste capítulo, queridos, ele apresenta aos religiosos a incredulidade deles, porque não era por falta de evidência. Como assim, irmão André? Me explica, versículo 45. Não cuideis de que eu vos de acusar, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crias em mim, porque de mim ele escreveu. O que adianta eles viverem com a palavra de Deus sobre as mãos? 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés escreveu. E eu te digo, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que estão assim, desta maneira hoje, que abrem a Sagrada Escritura e pregam a você, e você recebe, toma posse da mensagem, quando te chamam de Moisés, quando te chamam de Abraão, quando te chamam de Isaac, quando te chamam de Salomão, eu sei que não está na Torá, mas está um pouco mais para frente, quando te chamam de Esther, quando te chamam de Davi, até mesmo de Salomão,
Quantos que te chamam de Mardoqueu? Quantos que te chamam de Samuel? Irmãos queridos, será que nós conhecemos de fato quem é Jesus? Uma coisa é receber milagre do Senhor, outra coisa é saber quem cedeu o milagre para nós. Voltando um pouco mais atrás, eu te explico. Quando o homem do tanque de Betesda foi curado, ele agora entrou numa sinagoga e alguém disse a ele: ei, hoje é sábado, você não pode carregar esta cama, não podemos trabalhar no dia de sábado, é o dia do Senhor, louvado seja o nome do Deus soberano. Então ele disse: olha, aquele que me curou disse assim: toma sua cama e anda. E alguém perguntou: quem te curou? Não sei, um homem. Irmãos, uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é saber de quem nós estamos falando. Uma coisa é nós adorarmos aquilo que nós nem sabemos quem é, outra coisa é adorarmos aquilo que nós sabemos quem Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria perguntar à igreja que me assiste agora: por que você ama o Senhor? Por que você louva a Deus? Por que você usa um instrumento para exaltar o nome do Senhor? Porque eu estou com uma Bíblia nas mãos esta noite pregando e falando de Jesus. Por que Deus é bom para você? Por que Deus é bom para nós? Se a sua resposta, quando perguntei por que Deus é bom, a sua resposta talvez foi essa: porque Ele me abençoa, porque Ele estende as mãos e aonde eu estou está comigo, porque Ele abre portas para mim, porque Ele cura minhas enfermidades, porque Ele me preparou um casamento, porque Ele me fez gerar filhos, porque Ele tem curado as minhas enfermidades. A resposta é um sonoro não. Não é essa a verdadeira resposta. Deus é bom para mim e para você, porque nos enviou o seu Filho Jesus Cristo e disse: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não compreendeu ao longo da tua vida cristã. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Estamos aqui por causa de Jesus. Foi Ele que nos colocou na presença do Deus soberano. A comunhão não é minha, a comunhão não é sua. É Jesus que nos deu a comunhão com o Pai eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus é bom porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de nós existirmos, o Senhor já nos amava. Antes de nós estarmos aqui, Ele já nos enviava o seu Filho e morreu nas mãos dos homens. Ele foi crucificado, enfrentou uma via dolorosa, sobre ele muitas chibatadas, um lenho maldito estirado sobre as suas costas, uma coroa de espinho foi cravada no rosto do nosso Jesus, colocaram uma lança e o furaram, em lugar de água embebedaram uma bucha de vinagre e molharam o rosto do Senhor. A água que ele bebeu era fel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cravos furaram suas mãos e o seu tronco foi destroncado para que as mãos dele servissem na cruz que não era dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os cravos rasgaram o peito do pé do nosso amado Salvador, e em cima dele foi colocado este rei dos judeus, que venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a mentira, venceu a hipocrisia, venceu o falso evangelho, venceu a falsa igreja e o falso ensino, e foi coroado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a resposta: Deus é bom porque nos enviou o seu Filho e nos salvou da perdição, nos salvou da condenação, nos salvou da ira. Aquela morte não era dele, era minha. Aquela cruz não era dele, era sua. Aquele holocausto não era dele, era meu. Eu e você somos culpados da morte de Jesus, mas não é para você ter um remorso no coração, mas é para ter gratidão, e quando pecar na presença, se envergonhar, entristecer, porque esse é o trabalho do Espírito de Deus, reconstruir a imagem deformada e nos conformar à idade de Cristo, à semelhança de Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, diante de um Deus soberano. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Conformar, irmãos, a imagem e semelhança de Cristo Jesus é o trabalho do Espírito Santo. Por isso Deus é bom. Deus não é bom porque Ele dá coisas, senão faria de Deus um Deus interesseiro. Estaria aqui buscando por glórias,
estaria aqui buscando por louvores, e para isso precisava corromper o homem, dando aquilo que ele queria. Oh, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos exorta que o meu e o seu coração é desesperadamente enganoso e corre para a tentação que nos leva à perdição, aos frutos da nossa carne, mas o Espírito de Deus, que é vida, nos leva ao arrependimento e apresenta a pessoa do Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite tratando com o teu pecado, que é a raiz do teu problema. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é a raiz dos meus problemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Por isso Deus é bom, porque nos enviou o seu Filho. E quando nós abrimos a Sagrada Escritura, é isso que vemos. No primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, quando você olha no capítulo 3, a queda do homem diante a serpente, veio para a mulher, irmãos, entre todas elas a mulher. Ele disse que nasceria do ventre da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente. E aonde isso se cumpriu? Na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá ele esmagou a cabeça da serpente. E se somos vencedores em Cristo. E Paulo vai dizer, 8:31 de aos Romanos, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E completa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vai dizer, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele venceu o diabo na cruz. E quem apontou isso? Moisés. Moisés não para por aí. Quando Adão caiu e Eva, o Senhor tomou para si um animal, sacrificou e com a pele cobriu o corpo de ambos e as suas vergonhas, apontando para Cristo. Quem escreveu isso? Moisés. Quando o povo está atravessando o deserto, há as serpentes andando no deserto e ferindo os homens e matando a muitos. Moisés, então, ordenado por Deus, levantou uma estátua e nela uma serpente, e um pedaço de uma estaca simbolizava a cruz de Cristo. E o povo não viu isso. Quando nós olhamos para o texto de Moisés em Gênesis 22, aonde vemos Abraão levando o filho ao sacrifício, ali em toda a Bíblia, é a verdade do Calvário explícito. Em toda a Bíblia, é o único capítulo que fala perfeitamente do Calvário, perfeitamente do holocausto em Cristo Jesus. Para Isaac teve um substituto, para Jesus não teve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando olhamos para o primeiro livro da Bíblia, a palavra escrito no princípio de todas as coisas criou Deus. Nós vamos para João, que lemos agora, capítulo 1 dos evangelhos de João. No princípio ele era o verbo. Então quando você abre a Bíblia, a primeira palavra, o primeiro verbo, é Jesus expressado na pessoa do Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta eu vir aqui pregar a tua vida se não apresentar Jesus Cristo para o teu coração. Estou perdendo o meu tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outros pontos vai dizer assim, examinais a Escritura porque dela testifica de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outra parte vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não vim aqui para ouvir falar sobre mim, e tenho certeza que você também não, mas se creres, nós veremos a glória de Deus como ela é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E estes homens não viam, irmãos, Jesus em nenhum momento da Sagrada Escritura. Eles têm os 5 primeiros livros da Bíblia e têm acesso à leitura, têm acesso, mas liam de acordo com sua vontade. Então, a partir deste momento, Jesus começa a apontar a eles a incredulidade dele. Então, não era por falta de evidência. Quantos que estão hoje dentro de uma igreja denominada por nome cristã e não conhecem Jesus? E eu vou dizer a você, não é falta por evidência não, porque se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
evidencia a pessoa de Cristo. Se nós abrirmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus em toda a escrita dela. De Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus, fala do Criador e nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. Quando olhamos para Daniel, e nele havia um Espírito excelente. Quando abrimos Gênesis, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Se olhamos para os homens da fornalha de fogo ardente, não colocamos 3, porque tem 4, entre outros textos. Quando Abraão ouviu uma voz, sai do meio da sua parentela, ele foi guiado por esta voz. A Bíblia nos informa e nos relata que a pessoa do Espírito Santo nos consola e nos guia em toda a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se talvez você nunca aprendeu e nunca ouviu falar sobre isso, sinto muito, irmão. Você não está ouvindo o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da graça. O evangelho, a palavra da verdade pregada, ela aborda primeiro os nossos pecados, nos apresenta a pessoa do Cristo. Somos cheios do Espírito Santo e conhecemos a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não aprendermos da pessoa do Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E esse, irmãos, falta de relacionamento com o Senhor, falta de vontade, não por falta de evidência, mas também por disposição. Não tinha neles o amor, a humildade, a verdadeira fé, a fé genuína. Só queriam polir a lei. Eram homens dados ao ego, à vaidade, à arrogância. Eram homens que estavam ali somente para ouvir o que queriam, para polir as suas evidências de inteligência. Esse diagnóstico de Jesus não serve somente para os religiosos daquela época. Esse diagnóstico de Jesus também serve para nós no dia de hoje. Nós podemos processar a mesma fé com os lábios, e não a mesma com o nosso coração, com a nossa alma. Não há evidências de alguém que está salvo. A evidência da salvação são as obras do Espírito em nós. A evidência da salvação são os frutos do Espírito Santo em nós. Irmãos, talvez alguém diz assim: mas eu sou um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, um bom pregador, tenho uma oratória maravilhosa, eu estudei teologia, eu sei pregar, eu sei orar, quando eu oro eu choro, quando eu toco meu instrumento eu toco com vontade. Isso não significa a evidência de um salvo. A verdadeira salvação está na fé em Jesus, uma fé, não a fé em milagre, uma fé em Jesus, aquele Jesus gospel, evangélico, que te dá coisas. Só quando você precisa, você vai aos pés dele. Quer ver uma coisa? A verdadeira confirmação de você ter a salvação em Cristo e a sua fé ser genuína, a primeira evidência é não sair por aí buscando confirmações, não sair por aí buscando por sinais e evidências de que Deus está contigo, porque a verdadeira evidência da salvação é o selo do Espírito Santo. E o que é isso, irmão? Selo do Espírito Santo, eu te explico. Dentro da palavra de Deus, dentro do nosso coração, o verdadeiro selo do Espírito é a palavra de Deus dentro da nossa alma, vivendo a tua palavra, amando a tua palavra. O crente genuíno, que tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, ele não busca por evidência se Deus está com ele, não. Ele vive de manhã com o Senhor, à tarde está com Deus, de noite está com Deus, no desemprego está com Deus, na doença está com Deus, na enfermidade está com Deus, na luta está com Deus, no luto está com Deus, o problema familiar está com Deus. Por quê? Porque entende que é uma agenda do Senhor. Ele está usando isso para me aproximar dele. Eu oro, eu toco, eu prego, eu faço isso e aquilo,
não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Só Deus sabe como está a minha casa, só Deus sabe como está o meu coração, só Deus sabe como estão os meus dias, mas tudo que faço para a glória de Deus, porque Ele me salvou, enviou o teu Filho. Por isso, Deus não é bom para mim porque me deu coisas, Deus é bom para mim porque Ele me salvou da perdição, Ele me salvou do pecado, Ele me salvou da ira, Ele me salvou da condenação. Eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque não são as coisas que são evidência de Deus na minha vida, não, é a presença de Deus e do teu Espírito e a tua palavra em mim, que é evidência de salvação em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, irmãos, bendito seja Deus. O homem do tanque de Betesda recebeu um milagre, mas nem por isso significava que ele conhecia Jesus. Perguntaram a ele: você recebeu um milagre? Sim, eu estou vendo. Você ficou 38 anos em cima de uma cama, agora carrega uma cama nas costas em pleno sábado. Bonito? Não. Quem fez isso? Foi um homem aí. Que homem? Eu não sei. Aquele que disse para mim, olhou para mim e disse: toma a tua cama e anda. Eu peguei minha cama e saí andando. Estou perfeito. Mas ele sabia que era Jesus? Não. Quantos que estão hoje vivendo desta maneira? Fala de Jesus, prega de Jesus, usa o nome de Jesus, mas não conhece o verdadeiro Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A evidência de que quem conhece o verdadeiro Cristo sabe que tudo que se levanta é a agenda de Deus. Não olha para as provações e diz: vou embora. Quantos que estão fazendo isto hoje? Não quero ser mais crente. Hoje nós somos, parece que, obrigados a ir na casa do crente e dizer assim: vamos para a igreja. Eu não quero mais não. Por quê? Porque levantou isso e isso da minha vida. Eu oro de manhã, de tarde, de noite, prego de manhã, de tarde, de noite, toco meu instrumento de manhã, de tarde, de novo. A prova só aumenta. Você é um interesseiro. Quem faz isso está cheio de interesse do coração. Se eu fosse colocar aqui os meus problemas, teria uma pilha deles. E se fosse para evidenciar Cristo na minha vida, a partir dos meus problemas resolvidos, acredito que nenhum de nós estaríamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não foi para a cruz para resolver as minhas questões emocionais. Jesus não foi para a cruz para resolver o meu desemprego. Ele foi para a cruz para perdoar os meus pecados. Seu sangue vertido na cruz do Calvário lavou os meus imundícios, o meu pecado. Eu estava escravo do diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você não é diferente. Hoje tem salvação esta casa, Zaqueu. Abre o teu coração. Jesus quer morar nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Hoje tem até Zaqueu hoje. Zaqueu publicano, com placa de instituição no peito. Sabia disso? Está cheio de Zaqueu na igreja assim. Não abre o coração para o Jesus bíblico, mas abre o coração para o Jesus gospel, o Jesus evangélico, o Jesus de promessa. Mas graças a Deus, o Senhor nos levantou para combater com essa heresia diabólica, dizendo que Jesus, de fato, quando ele entra na vida do homem, ele transforma de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Será que nós conhecemos o verdadeiro Jesus? Será que nós entregamos a nossa vida a Cristo de fato? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou se tudo que olhamos na Sagrada Escritura aponta para nós, para a nossa benfeitoria, para as bênçãos de Deus, e não para a maior bênção. A maior bênção de Deus para a minha vida e a sua é Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Jesus bíblico. A maior bênção de Deus para nós é a obra da cruz. A obra de Deus, a minha, a você, é a cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles não estavam dispostos a servir o Senhor. Versículo 39 e 40 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui já cai esta ideia de salvação por obras. Já no primeiro versículo, 39 da parte B. Examinar a Escritura, porque nelas
tem a vida eterna. Cuidais de ter nela a vida eterna. Por quê? Porque a pessoa de Jesus é apresentada na Escritura. Escrituras é a palavra de Deus. Quando chama de Escritura, é o Espírito Santo que ditou este livro. Homens e mulheres usados por Deus para escrever a revelação, sobre a revelação do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Até as falas do diabo foi revelada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele sonda, ele vê o intento do homem, ele vê o intento de todos. Somente o Espírito Santo que prescruta os pensamentos de Deus. O Espírito Santo sabe de tudo. Está entendendo, irmãos? Por isso que precisamos examinar a Escritura. Examinar não é ferir a rocha, abrir um texto, ler e falar que você é o Elias, que eu sou o Eliseu, que você é Esther, eu sou o Mardoqueu. Quando você abre a Escritura, nós vamos encontrar a verdade, e a verdade diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Da mentira. Eu não sou Esther, eu não sou Davi, eu não sou Mardoqueu, eu sou André, e preciso da pessoa do Cristo em mim. Quando Deus olhar para mim, precisa ver a pessoa do Filho em mim, Cristo Jesus. A minha imagem e a sua precisa estar feita à sua semelhança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assemelhar-se é ter a justiça do outro em nós. Assemelhar-se é ter o caráter do outro em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perfeito jamais seremos, mas buscamos nele a perfeição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Examinar não é abrir, recitar, falar sem nexo, sem autoridade nenhuma, sem compreender. Examinar é ir aprofundar-se, buscar a raiz, buscar os temas, buscar, irmãos, as temáticas aonde está, buscar, irmãos, aonde está o fundamento daquilo, é olhar passo a passo, versículo por versículo. Isso é examinar. Se você fizer isso, você vai ver que em Gênesis 22 aponta para Cristo. Você vai ver que em Gênesis capítulo 1, no primeiro verbo no, aponta para Cristo. Se você olhar em Gênesis 2, aponta para Cristo. Se você olhar em Gênesis 3, aponta para Cristo. Se você olhar em Gênesis 4, aonde o homem perde para ele mesmo, Caim mata Abel, e Deus dá oportunidade de arrependimento a Caim, apontando para misericórdia, apontando para graça, apontando para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em toda a história da Bíblia, nós vemos Cristo se revelando a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E eles não estavam dispostos. Por quê, irmãos? Porque eram religiosos demais. Eles conheciam muito bem as Escrituras. Eram estudiosos da Torá, os mestres do povo, estudiosos. Passavam o dia lendo, copiando, estudando, ensinando a palavra, mas apesar disso, recusavam-se vir a Jesus. Poliam o tradicionalismo. Ao estudar, ao ensinar, ao exortar os mestres, passando horas, estavam procurando ser os melhores, ter a maior igreja, o maior presbitério, o maior apostolado, melhor dizendo, o maior sacerdócio. Eles queriam ser melhores que os outros, eles queriam deter para eles o Deus. Quanta gente vivendo assim, somos os melhores, somos isso, somos aquilo outro, somos desta maneira, somos desse jeito, somos assim, somos dessa maneira, somos desta outra forma. Irmãos queridos, que situação que nós chegamos. Jesus não está aqui procurando glória do homem. Não é nós pisarmos do outro para mostrar quem somos, muito pelo contrário, nós estamos aqui vivendo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para conhecer o Senhor. Quando olhamos para Jó, por exemplo, depois de ouvir diante de Deus 70 perguntas retrógradas, Jó fez 36 questionamentos
16 perguntas, silêncio de Deus. E quando Deus se apresenta a ele, ele ouve o Senhor perguntando, não tinha como responder. E no final de tudo isso, sabe o que já vai dizer? Bem sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Falei de coisas que eu não sabia, coisas que são maravilhosas demais, para mim eu não posso explicar. Ou seja, irmãos, se nós não olharmos para as Escrituras profundamente, com o Espírito Santo, só procurando a luz nossa, para a nossa vaidade, para o nosso ego, para o nosso orgulho, falando de nós mesmos, nós não conseguimos ver a pessoa de Jesus. Por quê? Porque para enxergar Jesus nas Escrituras, só vemos com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós encontramos o Senhor. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos ouvir a palavra e colocar no nosso coração. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir enxergar os nossos pecados diante de um Deus tão santo. Não adianta conhecer versículo, doutrina e frequentar uma igreja fielmente, honrando a igreja, os dogmas da igreja, as doutrinas da igreja, se o meu e o seu coração não estiverem dispostos a obedecer a Jesus, é uma fé vazia, é uma fé deficiente. Qualquer coisinha, vai embora. Deixa eu falar com você que fez isso, que está fazendo isso, ou já fez. Nunca mais faça isso. Eu vou sair, não vou ser mais crente não. Eu vou guardar meu instrumento em cima do guarda-roupa. Primeiro, que Deus não precisa do seu instrumento para ser louvado. Não te chamou para isso. Ele chamou nós para um projeto divino, salvação. Você louva a Deus com o seu instrumento. É a sua maneira de louvar. É uma fé vazia quem faz isso. Não tem raiz profunda. Não nasceu da cruz de Cristo. Porque se a sua fé e a minha nascer da cruz de Cristo, nós nunca vamos querer sair da presença do Senhor. Se a nossa fé nascer da cruz de Cristo, não vamos sair da presença do Senhor. Versículo 41, eu não recebo glória de homens. Entenda bem isso. Jesus fez ao contrário do que eles queriam. Se Jesus tivesse feito para receber glória do homem, seu ministério não tinha durado só 33 anos. Porque ele pregou contra o homem, contra o pecado, contra o engano, contra a mentira, contra o falso evangelho, contra a doutrina falsa. Ele foi ao contrário do sistema. Por isso que o seu ministério só durou 33 anos, por causa disso. Eu não estou aqui para falar o que eu quero ouvir. Eu não estou aqui para prender você no culto online. Eu estou aqui enviado pelo Espírito Santo pregar somente a palavra de Deus, o que é verdade. Glória ao nome santo do Senhor. Quanta gente indo a passos largos para o inferno, porque alguém que está aqui em cima ensina a igreja a ser orgulhosa, prepotente, arrogante. Ensina a igreja a polir a sua vaidade, o teu ego, crer no coração, determinar sobre o Espírito. Não, irmãos, não somos nós que determinamos sobre o Espírito de Deus, é Deus que determina sobre a nossa vida, é Deus que levanta o cetro da tua justiça, é Deus que age na destra, e a destra dele é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E eles não eram amáveis, eles não queriam a palavra de Deus. Jesus não buscava por adoração, ou melhor dizendo, por aprovação humana. Jesus não buscava por elogios humanos. Ele era movido pelo amor de Deus e fazia tudo para agradar o Senhor. Não adianta nós termos somente a aparência de crente para o outro. Vamos à igreja diante do presbítero, do ancião, do pastor, do cooperador, seja lá de quem for, somente com aparência de crente. E não somos lá fora o que somos dentro da igreja. Só temos uma aparência, a afeição de crente, mas não tem transformação no coração. Eu não estou dizendo de pecados escandalosos, não. Nós estamos dizendo de conversão. Na frente da igreja, porque precisa de uma palavra, se veste de santo, de santa, né? Vai à igreja com um instrumentinho, faz tanta coisa e se porta como um verdadeiro crente. Ouve a palavra, sai daqui de dentro com o ego lá nas alturas, aflorado, com a vaidade.
A outra semana está tudo errado, fez tudo errado, bate na mulher, briga com o esposo, xinga, faz tudo isso, tudo aquilo outro. Não vive aquilo que fala, que creu. Não consegue encontrar o Senhor Jesus, só vai para a palavra quando precisa de algo, quando fica desempregado, ou isso, aquilo outro. Não, irmãos. A verdadeira mensagem tem Cristo no centro da pregação, do sermão. Ela aborda os nossos pecados e nos ensina o que é viver para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 43 ao 44, eu vim em nome do meu Pai e não me aceiteis, e outro vier em seu nome próprio, vocês aceitarão. Como podeis crer em mim, recebendo honra um dos outros, e não busca a honra que vem só de Deus? Aqui está falando da nossa vaidade, do nosso orgulho, que bloqueiam a fé verdadeira. Aqui a vaidade e o orgulho é o homem quando vai diante do Senhor buscar somente pelos seus interesses. O homem do tanque de Betesda foi curado. A fé dele não impediu dele ser curado, mas não era genuína. Porque quando ele estava dentro do templo, quando perguntaram, quem era o homem que te curou? Não sei. Impediu ele de receber? Não. Ele foi curado. Aí nem sabia nem por quem foi curado. Por que Jesus curou? Para a glória de Deus, não para se aparecer para os homens. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se o líder não fazer aquilo que ele quer, ele mata o líder e põe outro no lugar. Vejamos Moisés, vejamos Elias. Glória ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Não que não tiveram compromisso com a sua palavra, mas cansaram. Homens, entenda bem, eles tiveram um compromisso com a palavra de Deus, mas são limitados. Deus tira o homem, tira eu daqui, coloca outro para pregar a sua palavra. Por quê? Porque sou limitado, tenho um tempo de vida material nesta terra, de vida humana. Eu vou, mas outro vem e prega a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é alisar o ego, irmãos. Não é polir a nossa razão, não é, irmãos. A nossa vaidade e o nosso orgulho bloqueiam a fé genuína. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados a ser um povo zeloso, e zeloso pela palavra. Nós somos chamados a ser um povo especial, especial ser diferente do mundo. Nós fomos chamados a ser um povo de boas obras. E boas obras o que é, irmão? É ter o Espírito de Deus em nós. Porque a minha melhor justiça é um trapo de imundície, mas a obra do Espírito Santo de Deus é fruto que agrada o paladar do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito seja Deus. O homem sem o Espírito Santo, ele é orgulhoso, tudo que faz de bom se mostra. O homem sem o Espírito Santo, cheio de vaidade, tudo que faz quer ser reconhecido. Mas o homem que tem o Espírito Santo faz para a glória de Deus, pela vida ou pela morte. Ele diz, o Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quantos que estão desta maneira? Quem vive para agradar os outros, dificilmente agradará a Deus. Dificilmente terá posteridade naquilo que faz. Posteridade é continuidade, não para no começo, não abandona. Hoje está fazendo uma coisa, amanhã faz outra, deixa tudo de lado. O homem que faz tudo para agradar os homens não tem continuidade naquilo que faz. Mas o homem que faz para agradar a Deus não fica de olho no reconhecimento humano. Ele é hoje, mais tarde, amanhã, no outro dia, o mesmo. Não desiste. Foi chamado para pregar a palavra, ele vai fazer o que foi chamado e dar o seu melhor para Deus. Não importa se tem 1, 10 ou 1000, ele vai fazer porque faz para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não faz para ser reconhecido porque entendeu. Ah, Jesus, quando tu vier, tu vais ser o meu juiz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero aproveitar este momento para viver a tua graça em mim. Esta é a palavra que nós possamos colocar no nosso coração esta noite, que você possa viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus é Jesus de Nazaré. Eu não sei o que você está vivendo, e se tem religiosidade no teu coração, arranca ela hoje em nome de Jesus, e faça para a glória de Deus daqui para frente. Viva para a glória de Deus. Não seja como o homem do tanque de Betesda, que nem sabia quem curou, mas seja de fato, assim como Pedro, que reconheceu, Senhor,
eu sou miserável, pecador, eu não mereço o teu perdão, mas a partir de hoje estou entregue nas mãos do Senhor. Cumpra em mim teu desígnio, teu querer e tua vontade. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.